Ministério Povo da Fé. Deus abençoe a todos os irmãos do Ministério Povo da Fé. Deus abençoe Pastor Giovanni e a todos os irmãos. Em nome de Jesus. Muito obrigado pelo lanche. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. A graça e paz, povo da fé, que Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma live desse canal, e o assunto hoje é extremamente importante. Olha bem para mim aqui e escuta o que eu vou falar para você nesse momento, tá? Nesse momento. Estão mentindo para você. Eu tenho analisado, tenho visto aqui nessa plataforma alguns pastores pregando, falando sobre assuntos escatológicos, e eles estão dizendo, alguns pastores dizem que vai demorar muito ainda para Jesus voltar, porque algumas coisas ainda precisam acontecer. E nós vamos jogar isso por terra hoje aqui. Alguns falam, o evangelho tem que ser pregado para todas as pessoas, né? Para toda criatura. O acordo de paz não foi assinado ainda. E é sobre isso que nós vamos falar. E para falar sobre isso eu trouxe ele aqui, meu grande amigo, né? Mestre na palavra, pastor Claudinei Oliveira. Pai do Senhor, servo de Deus, seja bem-vindo. Pastor Giovanni, paz do Senhor Jesus para ti, para todo o povo da fé que estão nos acompanhando. Satisfação imensa em estar contigo aqui dividindo tela e tratando desse assunto. Você sabe que cada live que eu faço contigo, eu cresço um pouco mais na presença de Deus, viu? É recíproco, viu? Porque aqui também aprendo muito com o Senhor. Deus, ele tem me apresentado amigos, né? Amigos que têm somado no meu ministério. Bom, gente, hoje nós vamos falar aqui algo que muitas pessoas têm me perguntado, muitas pessoas têm questionado, né? A respeito da volta de Jesus. E a realidade é que, por incrível que pareça, temos um número enorme de pessoas, pastor Claudinei, que está dentro da igreja, dentro da casa de Deus, servem a Deus, mas tem medo de ouvir falar sobre esse tema. Tem medo de ouvir falar sobre as evidências e sinais do fim dos tempos. Tem pessoas que ficam em pânico quando ele ouve falar a respeito de tudo que está para acontecer, a respeito de todas as evidências bíblicas que consolidam, né, com a volta de Jesus Cristo. Porém, nós vamos estar falando já aqui, né, nesse canal, nas próximas semanas, a respeito da volta de Jesus. Eu vou fazer aqui uma série sobre isso, né? E por que as pessoas que servem a Jesus não têm que se preocupar com esse tema, tá? Jesus pode voltar ainda esse ano, em 2022. Guarde isso que eu estou falando aqui, tá? Fica até o final para você não jogar pedra em mim, tá bom, gente? Eu quero aqui perguntar para o pastor Claudinei. Pastor Claudinei, falta muita coisa para Jesus voltar? Quais os sinais que faltam se manifestar, acontecer, para que então venha o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Pastor Giovanni e todos que estão nos acompanhando, não falta nenhum sinal, não falta se cumprir nenhuma das profecias que foram expressadas pelos profetas de Deus e pelos grandes homens de Deus do passado. Nada, não precisa mais nada. Só está simplesmente, o Senhor está apenas aguardando, né? Eu acredito que algumas pessoas aí tomaram uma decisão, o tempo de Deus para se cumprir realmente, porque não precisa mais nada de profecia se cumprir, não tem mais nenhum sinal a ser manifesto, a ser materializado. Nós estamos aí, como o senhor disse, esse ano Jesus pode voltar. E se é esse ano, pode ser daqui um dia, daqui uma hora, daqui 5, 10 minutos, não há uma previsão de tempo, porque todas as profecias que diz respeito à sua vinda já se materializaram.
Pastor, mas como assim? Não falta mais nada? O senhor está doido? O senhor enlouqueceu? Poxa, falta o evangelho ser pregado a todas as nações, a todos os povos. Não falta isso? Mas aí já essa profecia, essa passagem, pastor Giovanni, é aí que muitos se perdem, porque se perde e se atrapalha. Por quê? Porque diz, e o evangelho do reino será pregado nos 4 cantos do mundo, aí então virá o fim. A Bíblia está falando, virá o fim, não está dizendo virá o arrebatamento. Por quê? Porque o evangelho do reino é o mesmo evangelho, porém o evangelho do reino é para um tempo. E o evangelho que nós estamos vivendo, o período que nós estamos vivendo, é o tempo do evangelho da graça. Como no tempo de João Batista, pastor Giovanni, no tempo de João Batista, era o mesmo evangelho, porém, o evangelho com o nome de evangelho do arrependimento. O evangelho do techuvá, né, que quer dizer arrependimento. João Batista pregava o evangelho para as pessoas se arrependerem. Veio Jesus automaticamente, né, e depois da sua morte, começou sendo pregado o evangelho da graça, que a palavra graça quer dizer favor imerecível. O evangelho do favor imerecível, que está embasado no sacrifício da cruz do Calvário. Ninguém merecia que Jesus fizesse aquilo que ele fez por nós, e mesmo assim ele fez. Então, o evangelho do favor imerecível. Depois do arrebatamento, os 2 precursores do evangelho do reino serão as 2 testemunhas que irão encabeçar o evangelho do reino, pastor Giovanni. Pastor Claudinei, muito bem explicado. Eu vou ler para os irmãos, tá? Porque as pessoas pegam ali, ó. Jesus disse que o evangelho, olha só, eu vou ler aqui, Mateus 24 e 14. Você que tem Bíblia, acompanha aí para embasar o que a gente está falando. Este evangelho será pregado em todo o mundo. Então, é assim que eles leem. É assim que, na verdade, eles... né? Talvez nem leu, ouvi, porque eu tenho muitos pastores aí, muita gente que não lê a Bíblia, prega o que se ouve de outras pessoas, né? Mas não é isso que está escrito aqui. Não é isso que está escrito aqui. Aí o evangelho será pregado em todo mundo. É isso que está escrito aqui? Não é. Está escrito, e este evangelho do reino, como o pastor Claudinei colocou aqui, bem claro, explicou bem claro, né? Existe 3 evangelhos. O evangelho do arrependimento, o evangelho da graça e o evangelho do reino. Aqui a gente derruba aquela teoria de pessoas que acreditam que não haverá salvação durante o período da grande tribulação. Como não haverá salvação se vai ter gente pregando? E qualquer um desses evangelhos, tanto o evangelho do arrependimento, pregado por João Batista, o evangelho da graça, que nós estamos vivendo agora, e o evangelho do reino, todos eles têm um único fundamento, de converter as pessoas a abandonarem os seus pecados, as suas promiscuidades, as suas práticas más, e acreditar, crer em Jesus, aí então será salvo. Então, se o evangelho do reino vai ser pregado para aqueles que se arrependerem, para aqueles que acreditarem e se converterem, haverá salvação no período da grande tribulação, gente. Então, quando alguém disser para você, pastor, falta ainda o evangelho ser pregado em todo o mundo. Você diz, não, meu irmão, lê direito, falta o evangelho. Será o evangelho do reino que será anunciado pelos anjos, as 2 testemunhas, pelos 144.000, pela igreja de Laodiceia, que vai ficar aqui, mas não deixa de ser igreja, porque a igreja de Laodiceia está agora. Inclusive tem algumas pessoas que fazem parte de Laodiceia que está aqui no chat dando trabalho, entendeu? E o que vai acontecer? Voltou Jesus? Aconteceu o arrebatamento da igreja? Poxa vida, o povo sumiu, a Globo está noticiando que foram abduzidos por alienígenas, porque já estão preparando esse cenário para essa notícia, essa farsa, e ele vai dizer, não, isso foi a volta de Jesus. E aí vai começar a ser a resistência. A igreja de Laodiceia, boa parte, com certeza,
vai ali sofrer, pagar com a vida para ser salva, né? Outros não vão aguentar a dor, a fome, sabe? E vão acabar cedendo à marca da besta. Porém, eles também fazem parte da resistência que vão anunciar o evangelho do reino. É simples assim, é muito fácil de entender. Então, gente, não tem essa de que o evangelho precisa ser anunciado para o mundo todo para Jesus voltar. Tem muita gente pecando, sabe? Vivendo uma vida à lá vão ter, porque sabe que tem muitos locais, muitos lugares que ainda não chegou o nome de Jesus. Mas isso não impede de Jesus voltar hoje. Voltar agora. Eu disse que Jesus pode voltar em 2022? Pode. Pode voltar em 2023? Pode. Pode voltar em 2024? Pode. Pode voltar semana que vem? Pode. Pode voltar amanhã? Pode. Pode voltar hoje, daqui a pouco? Pode. Porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas o tempo ele deixou bem descrito aqui pra gente e está aqui em Mateus 24. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. Agora, pastor, tem as pessoas aqui, o irmão aqui, o Tadeu, até foi mais educado na sua pergunta, mas teve um outro aqui que falou, e o terceiro tempo? Não sabe de nada, inocente. Então o irmão Tadeu está perguntando, dizendo, e o templo? Precisa ser reconstruído, pastor? O irmão esqueceu? O senhor esqueceu, pastor, que o templo precisa ser reconstruído? Fala pra gente aí. Bom, pastor Giovanni, a questão do terceiro templo, né? Para o terceiro templo ser construído, precisa do tão falado por muitos, né, que acha que vai demorar, do tão falado acordo de paz, né? Sem o acordo de paz, não tem como o terceiro templo ser construído. E para você que está aqui nos acompanhando, dentro dessa programação, Israel, até há cerca de alguns anos atrás, tinha acordo de paz apenas com 2 países. O primeiro, depois que Israel se transformou em nação, em 1948, o primeiro país que fez um acordo de paz foi o Egito. Depois do Egito veio a Jordânia. Depois da Jordânia se desencadeou um processo de acordos de paz, de acordos econômicos entre os países árabes com Israel, que hoje, na atual conjuntura, já são 8 países que estão acordados com Israel. Existe no Oriente Médio, dentro do continente asiático, aproximadamente 14 países que são os países árabes. Desses 14, 8 já têm o acordo feito com Israel, o acordo diplomático feito com Israel. Né? Os últimos que fizeram agora foram o país do Catar, né? Onde vai ser sediada a Copa do Mundo, e também o Emirados Árabes Unidos, que foi considerado o acordo de Abraão, porque através do Emirados Árabes Unidos vai se desencadear todos os demais acordos, porque o Emirados Árabes é um dos países que comanda os países árabes na face desta terra. E quando o Emirados Árabes Unidos fez esse acordo, inclusive agora no encontro, né, do primeiro-ministro Naftali Bennett no Emirados Árabes, o hino de Israel foi tocado por uma grande orquestra do Emirados Árabes tocando o hino de Israel. Para pensar, Israel, né, o hino de Israel sendo tocado dentro do território dos Emirados Árabes, na região de Dubai. Para pensar que sinal maior da volta de Jesus do que isso, né? E todo esse acordo de paz que está sendo tramitado gerará, e não é para longe não, está faltando poucos países, são 14, 8 já fez acordo. Então isso quer dizer, dos 6 que estão faltando, esses 6 que estão faltando, para eles fechar o acordo, basta Israel, dentro dos seus trâmites, liberar a região da Cisjordânia, que fica na faixa de Gaza, para os palestinos, em troca do território que pertence ao povo judeu, que na atual conjuntura está construída a Mesquita de Al-Aqsa. No lugar da Mesquita de Al-Aqsa, será construído o terceiro templo, o altar do sacrifício já está construído, tá? O altar do sacrifício, no período que eu estive morando em Israel, até o final de 2020, né, já estava nos detalhes finais da construção do altar do sacrifício. Existe, né, o Instituto do Terceiro Templo, que lá está todos os utensílios que serão usados. Pode falar, pastor Giovanni. Teve alguém que falou que o teu áudio está baixo. Você quer chegar um microfone um pouquinho mais próximo do... Vamos ver. Isso, e melhorou. Agora? Será que melhorou?
Vixe, 100%. Então, para sair baixo o meu áudio, tem que estar muito baixo mesmo, porque a voz é... É potente, Então, aí é potência. Imagina. Então, o que acontece? O Instituto do Terceiro Templo, em Jerusalém, lá está todos os utensílios que os sacerdotes irão usar no terceiro templo. Lá na praça central de Jerusalém já está a menorá do terceiro templo. Então tudo está pronto. O que está faltando? Está faltando apenas, dentro desses acordos, que falta 6 países e também o espaço que vai ser construído. Falta o quê? Falta apenas esse acordo de Israel liberar o espaço territorial da Cisjordânia para os palestinos, e os palestinos, em troca, liberar o espaço onde está a Mesquita de Al-Aqsa. Aí você diz, pastor, mas para construir o templo vai demorar muito. Está comprovado, se você for em Israel, ir lá no Instituto do Terceiro Templo e assistir, né, as teleconferências deles falando, explicando tudo, eles já estão prontos para dentro de 6 meses, entregar o terceiro templo, né, a chave do terceiro templo, na mão do rabino principal de Jerusalém, pastor Giovanni. Em 6 meses. Então, quer dizer, eu acho que quem vai sediar, quem vai conseguir essa proeza da reconstrução do terceiro templo, vai ser o anticristo, porque assim ele vai ganhar mais notoriedade, um maior respeito diante dos judeus. Então, a gente pode dizer que a reconstrução do terceiro templo, ela dar-se-á após o arrebatamento da igreja. Podemos dizer que a construção do terceiro templo está entre arrebatamento da igreja e pode ser também após o arrebatamento da igreja, até porque o anticristo, ele precisa estar envolvido nesta construção, porque é essa construção que fará com que os judeus olhem para ele com um olhar diferente, que fará com que os judeus olhem para ele como alguém que realmente é diferenciado dos demais. Não tem como os judeus olhar para um cidadão como alguém diferenciado dos demais, se esse alguém não o contemplá-lo com o terceiro templo. Dinheiro os judeus têm, não adianta o anticristo oferecer dinheiro para os judeus, porque os judeus é um povo que não precisa de dinheiro, essa é a realidade. Eu digo não precisa no sentido de estar dependendo e mendigando dinheiro. Eles não precisam de nada. A única coisa que os judeus clamam há quase 2000 anos é exatamente pelo terceiro templo. O hino, esperança, o Haktivá, que é o hino de Israel, diz, né, a esperança que nós temos de mais de 2000 anos. Ou seja, que esperança é essa? A esperança da construção do terceiro templo. E esse terceiro templo está prestes a começar. Então, a vinda de Jesus não está limitada à construção do terceiro templo. Pelo contrário, a vinda do Senhor Jesus, ela está eminente, ela estava embasada no cumprimento das profecias, e todas elas se cumpriram, e o terceiro templo já está encaminhado. A única coisa que falta, pastor Giovanni, é esse detalhe, a liberação do território da Cisjordânia, que fica na região da faixa de Gaza, para os palestinos, para que automaticamente o território onde está a Mesquita de Al-Aqsa, que é do povo judeu, mas que foi invadido, né? Depois que Jerusalém foi tomado, né, e que Saladino, como imperador, junto com os demais, construíram aquela mesquita, né, em homenagem a Mohammed. Então, dali em diante, foi que desencadeou esse processo ali naquele território. Mas aquilo ali pertence ao povo judeu. E isso não limita a vinda do Senhor Jesus, pastor Giovanni. Então, meu irmão, você que está assistindo essa live, hein, coloca a barba de molho. Coloca a barba de molho, porque o noivo vem aí, tá? Não fica nessa, como diz o ditado popular, nessa vibe de que o evangelho tem que ser anunciado, o terceiro templo tem que ser construído. Não. Aí isso faz o quê? As pessoas deitarem em uma rede. Em uma rede acomodado, sabe? Não ora, não lê a Bíblia, é porque vai dar tempo, eu leio ano que vem, eu faço mês que vem, eu oro amanhã, eu vou para a igreja depois da manhã. E aí, o diabo vai só ganhando força. Vai só ganhando força. Você quer ver um crente, ele morrer espiritualmente, ele parar de orar. Ele ceder ao pecado, ele parar de jejuar, parar de ler a Bíblia. Crente que ora e jejua, peca, mas tem mais dificuldade para pecar. Crente que não lê Bíblia,
Ele peca fácil, entende? E o que a nossa irmã disse aqui, ó, a irmã Elizabeth, é uma pura realidade, pastor. Ela disse, olha, também Cristo pode voltar individualmente para cada pessoa. Precisamos vigiar e buscar o Senhor de forma constante. Então, isso aqui também é um comentário muito, né, muito elucidatório, e daqui a pouco nós vamos responder aqui todas as perguntas. O Igor está insistindo nesse texto aqui, pastor. Ó, vamos ler aqui o texto que o Igor está insistindo. Já fez 2 superchats aí. Deus abençoe, viu, Igor? Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, a qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Igor, isso aqui está muito claro, tá? A interpretação desse texto. Paulo está dizendo a qual foi pregado, não a qual será pregado. Naquele tempo, estava muito mais fácil do evangelho alcançar as pessoas do que agora. Olha a interpretação do texto. Do qual foi pregado e não do qual será pregado. Agora, a profecia de Jesus é outra coisa, é outra história. E, pastor Giovanni, não cortando a tua fala, essa passagem diz, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura debaixo dos céus. Foi pregado. Quando se fala de evangelho do reino, não é que foi, será pregado. Então, foi é passado, será é futuro. Aqui, ó, a profecia de Jesus diz, ó, este evangelho do reino será, é futuro. Então, precisa ter uma interpretação do texto para que você não faça uma exegese totalmente contrário do que tem que ser feito. Então, foi, passado, será, futuro, e aí a gente consegue encerrar essa questão desse texto aí que o Igor está batendo tanto na tecla, né? Pode falar, pastor. O bom, pastor Giovanni, é que, independente, né, tem pessoas que eles são mais agressivas nas palavras, outros já são mais moderados. O Igor é gente boa. Mas o importante é essas perguntas, porque essas perguntas tiram, né, toda a névoa, toda a sombra de variação no tocante ao que está escrito na Bíblia Sagrada para a vinda, para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu volto a repetir para todos que aqui estão, que não foi que me falaram, que me contaram, eu vi, eu presenciei, e tem lives no meu canal mostrando, né, as imagens claramente. O terceiro templo já começou a construção. Porque o terceiro templo não é só a eclésia, o lugar da tenda da congregação, podemos dizer. O terceiro templo envolve muitos lugares, e um dos lugares que já está pronto é o altar do sacrifício, pastor Giovanni. E o senhor morou lá em Israel, né? Seria bom o senhor deixar isso bem claro para os irmãos. Sim, morei em Israel por 3 anos e estou voltando para lá agora no mês de abril. Dia 13 de abril estarei voltando para lá. A palavra de Deus, ela deixa bem claro, né? Perguntaram para Jesus também a respeito desse dia, a respeito desse momento, né? E quando se formula essa pergunta para Jesus, como homem que estava aqui na terra, ele responde, olha, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu têm essa informação. Porém, Jesus ele estava ali falando como homem. É óbvio que hoje, ele na posição em que está, à destra do Pai, como o Cristo glorificado, ele tem ciência disso, né? Mas quando estava aqui na terra como homem, ele não tinha e falou a verdade, né? Que esse dia e hora está restrito à decisão do Pai. Ok? Até aqui tudo bem? Porém, aí Jesus ele começa a relatar sinais e evidências para que todos ficassem atentos e soubesse que aquilo ali era um sinal, eram sinais, né, deixados por Deus para sabermos que se aproxima a vinda de Jesus Cristo. E é óbvio que todos esses sinais estão descritos de maneira clara e objetiva aqui no Evangelho de Mateus,
principalmente no capítulo 24, aonde é um sermão escatológico que Jesus está passando para os seus discípulos e para os seus ouvintes. Então, Jesus, ele faz esse sermão escatológico que abrange o capítulo 24 de Mateus, que abrange o capítulo 25, né? E ele dá ali inúmeras, claras evidências a respeito da volta de Jesus. E dentre muitas evidências que ele dá ali, pastor Claudinei, falando de guerras, peste, fome, rumor de guerra, terremotos, de coisas do gênero, né? Nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, e tudo que nós já estamos vendo aqui acontecer. Além de todas essas evidências, ele retorna lá no começo, na época de Noé, e usa o acontecimento das épocas de Noé como uma evidência para que nós olhássemos aquela história e soubéssemos que a volta dele também seria da mesma forma. Ele diz assim, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a volta do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até que Noé entrou na arca e não o perceberam. Olha que coisa. Então veio o dilúvio e levou a todos. É assim que diz lá. Nessa passagem, Jesus está dizendo de maneira clara e objetiva que o acontecimento, o advento do arrebatamento da igreja, há de ser de uma maneira em que as pessoas não vão se dar por conta. E aí, pastor Claudinei, agora eu passo a bola para o senhor, né? As pessoas não vão se dar por conta e nós estamos vivendo agora um evangelho herético, um evangelho as pessoas se apostatando da fé, a política, a Agenda 2030 da ONU, todos trabalhando aceleradamente, criando cortinas de fumaça para tirar os nossos irmãos do foco, para que aconteça como aconteceu. Olha, Noé dentro da arca. Irmão, você quer um sinal maior do que os animais entrando, enfileirados ali, organizados, animais selvagens, as pessoas olhar para aquilo, não ter aquilo como algo anormal, como um milagre, elas estavam completamente cegas, e é o que está acontecendo hoje. É ou não é, pastor Claudinei? Exatamente, pastor Giovanni. Dentre todos os sinais que Jesus falou, né? Que como foi nos tempos de Noé, nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, né? Do Filho de Deus. Que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que veio que Noé entrou na arca, os animais entrou, veio o dilúvio, a porta da arca foi fechada e todos pereceram. Como o senhor está dizendo, qual o maior sinal da vinda de Jesus embasado nos tempos de Noé? A distração das pessoas. As pessoas estavam tão distraídas que elas viram um casal de elefante entrando na arca, um casal de jumento entrando na arca, um casal de um cavalo e uma égua entrando, um boi e uma vaca, enfim, os pássaros, todos os casais entrando, e eles estavam totalmente distraídos, sabe? Deslumbrado com o pecado, deslumbrado com as práticas enganosas da época, ao ponto que nada daquilo mexeu com o lado sensível daquelas pessoas. A porta da arca se fechou, começou a cair água do céu e eles distraídos, até que tudo se acabou e aí pereceram. Assim também é nos dias atuais, pastor Giovanni. As pessoas estão distraídas. Nós percebemos que as pessoas estão distraídas. Muitos estão no evangelho, mas mesmo estando de Bíblia na mão, estão distraídos, despercebidos, estão com o olhar voltado e concentrado em coisas que não o levarão a nada. Pessoas estão muitas das vezes coando um mosquito e engolindo um camelo. Pessoas estão voltando o seu olhar para coisas que não vão levar a nada, esquecendo que o alvo principal de cada ser humano deve ser a sua própria salvação. Jesus está voltando. Houve sinais que ele avisou, pastor Giovanni, que aconteceria, que esses sinais iriam anteceder a sua vinda. Olhai para a figueira, quando ela florescer, é sinal que já está no tempo. A figueira floresceu em 1948, que foi o nascimento de uma nação em um só dia, o nascimento de Israel. Era o que faltava. Era o que faltava, foi o último sinal. De lá para cá, todos os sinais que estão acontecendo, maremoto, terremoto, tsunami, fome, peste, tudo isso que está acontecendo, são coisas que já havia sido dito, mas não era uma profecia tão forte como a da figueira que se refez em um só dia. E as pessoas, mesmo assim, continuam distraídos, pastor Giovanni. Olha aí, vivendo na Alemanha, falou algo completamente sucinto. De fato, a maior distração são as redes sociais hoje em dia.
né? Então, outra coisa que as pessoas precisam entender é que não vai acontecer, gente, não vai acontecer nada de uma maneira sobremodo a falar assim, olha, vou me arrumar agora porque Jesus vai voltar amanhã. De jeito nenhum, não será dessa forma. As evidências estão bem claras, todas elas já se confirmaram, todas as evidências de Mateus 24, 25 já se consolidaram. Então, o que nós estamos falando aqui? Não resta mais nada. Jesus pode voltar a qualquer momento. E eu vou dizer uma coisa aqui. Uma evidência, um sinal que seria considerado quase que impossível de acontecer para o mundo inteiro, já aconteceu, como o pastor disse aqui, lá em 1948. Tá? O pastor Claudinei acabou de falar, era o sinal mais difícil, ninguém acreditava que isso poderia acontecer e já aconteceu há 72 anos atrás. Esse sinal é o sinal da restauração, a restauração política e geográfica de Israel. É a restauração de Israel como um Estado, Israel como nação, Israel como povo, Israel como um país que tem o seu idioma, sua cultura, seus costumes, que é o que formula, né, uma nação. Então o que acontece, pastor Claudinei? Até 1948, isso era considerado impossível. 74 anos, desculpa. Porque não se tem uma história, sabe, de um povo que ficou disperso pelo mundo inteiro por 100 anos que seja, e conseguiu se restaurar. Sabe, se fazer novamente como uma nação. Não existe. Uma nação que foi destruída, dizimada, espalhada por todos os cantos do globo térreo, né, e voltou a ser nação novamente. Não existe uma história igual a essa. Essa é a única. Né? Essa é a única. Porque a primeira coisa que se perde, né, pastor, é o idioma. Não é verdade? A primeira coisa que se perde seria o idioma. No Egito, por exemplo, quando Israel esteve no Egito, viveu 430 anos no Egito, Israel não perdeu a sua cultura no tocante à comida, não perdeu a sua cultura na música, não perdeu a sua cultura na fé e não perdeu a sua cultura linguística. E essa cultura continua e prevalece para sempre. Quantos povos? Cadê a linguagem dos incas? Cadê a linguagem dos maias? Cadê a linguagem desses povos? Aqueles que enfrentaram Israel, os heveus, os ferezeus, os jebuseus, os heteus, cadê esse povo? Todos foram dizimados e desapareceu o idioma, desapareceu a musicalidade, desapareceu a fé desse povo, desapareceu a cultura alimentar. Israel não. Desde quando o povo hebreu saiu do Egito até o presente momento, a cultura alimentar continua, a cultura musical continua, a cultura de fé continua, né? E automaticamente a cultura linguística continua. O hebraico está aí. Né? O hebraico está aí, você anda dentro do território de Israel, você encontra, né, os velhinhos, desde velhos a crianças pequenininhas que estão começando a andar, falando o hebraico. Você olha e você diz, meu Deus, quem está sustentando esse idioma na face da terra? Sendo que um bom período, quando Israel ainda não era nação, quem predominou naquela região palestina foi os ingleses. O inglês é natural, as pessoas falar lá em Israel, mas o hebraico é o que predomina naquele território. E isso é a mão de Deus. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação a não ser a mão de Deus. Então, pastor, ninguém acreditava mais na restauração de Israel. Eu tenho que frisar isso aqui para você perceber. As pessoas diziam, não tem como acontecer, né? Para você ter uma noção, no começo do século XX, ninguém acreditaria nisso. Isso era ponto pacífico, Israel acabou, é coisa do passado. E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, para se cumprir a palavra profética que isso ocorreria, o que acontece? Graças a Deus, em uma reunião na ONU, que foi presidida, liderada por um brasileiro, inclusive, né? Por um brasileiro, Oswaldo Aranha é o nome dele. Nós vimos, então, essa profecia se cumprindo, e ali naquele dia, no mês de maio de 1948, Israel foi reconhecida pela ONU como nação, como povo, e foi ortogado uma fatia da terra que sempre lhe pertencia ali, e ali então começou o retorno, né? O regresso dessa diáspora que a Bíblia chama, né, pastor Claudinei?
E interessante, pastor Giovanni, dentro dessa eleição, né, dessa nação, que a própria organização, né, que o senhor acabou de citar aí, que tem 3 letras, eles mesmos eram contra a instituição desse Estado de Israel. Todos votaram contra, ao ponto que quando chegou no final do quórum, estava empatado em 49-49. Estava empatado, 49-49. Não ia existir uma nação. Aí o chanceler Oswaldo Aranha, que estava presidindo o quórum, simplesmente disse, não, o meu voto Minerva para desempatar é que Israel é um Estado, Israel é uma nação, né? E dali em diante já instituiu o primeiro governo de Israel, que foi Ben-Gurion, né? E dali nasceu essa nação em um dia. Não demorou muito tempo, já veio os ataques de nações inimigas, quando Israel nem tinha arma, era apenas os kibbutz, agricultores que trabalhavam com as suas enxadas e com as suas foices, enfrentando a batalha de 6 dias, que foi a guerra que reuniu 6 nações árabes para tentar destruir agricultores que não tinham sequer um revólver na mão. E o que aconteceu? Foram varridos. Cara, varridos. E aí não tem Foram como a varridos. pessoa falar, não, é teoria da conspiração. Isso é história, gente. Isso é história. Foram Isso é varridos história. e eles investiram contra Israel exatamente no dia do maior, podemos dizer assim, do segundo maior feriado em Israel. Porque o primeiro maior feriado em Israel é o Pessah, que é a Páscoa. O segundo maior feriado, que é o Yom Kippur, o grande dia do perdão. Eles investiram contra Israel no dia do Yom Kippur, porque a nação inteira estava no Muro das Lamentações, buscando a Deus, fazendo uma techuvá, que é se arrependendo e pedindo a Deus misericórdia. Eles invadiram nesse dia, e passou o dia do Yom Kippur. No outro dia, os agricultores com as suas enxadas, com as suas foices, foram para cima do Egito e de mais outras 5 nações, varreram eles ao ponto que de lá para cá nunca mais o Egito se levantou, pastor Giovanni. O Israel, eles têm algumas estratégias que a gente percebe que não vem do homem, né? Agora mesmo, quando estava não muito tempo atrás, eles tiveram uma estratégia de publicar no jornal que ia fazer um ataque pelo solo, né, por baixo, e o pessoal ficou tudo esperando eles ali, e na verdade eles vieram e atacaram por cima, e foi ali um ponto pacífico para encerrar, né, esse confronto entre Israel e os palestinos ali, né, o Hamas, né, o Hamas. A gente até acompanhou aqui, trouxe aqui as informações. Então, até os dias de hoje, a gente vê que Deus é o Deus de Israel, está com Israel, e é uma coisa assim, sabe, impressionante. Então, esse era o sinal, né, mais impossível de acontecer, e já aconteceu, para você ter noção, tá? 74 anos atrás, como a gente já disse. Agora nós não temos mais nenhuma evidência tão grande e impossível de acontecer para que possamos dizer assim, pastor, ainda falta isso para Jesus voltar. Eu vou repetir, não falta mais nada. Estamos vivendo tudo que Jesus narra em Mateus 24 e 25. Agora cabe a mim e a você nos preparar e nos prevenir. Aí você vai dizer, pastor, mas por que Jesus não falou pelo menos o ano? Pelo menos a década? Ou mês, para que a gente se aproximasse mais nesse período e nos consertássemos. Sabe por que Jesus não fez isso, irmão? Porque todos nós correríamos o risco de perder a nossa salvação. Por quê, pastor? Porque vamos supor, eu fico aguardando, se Jesus dissesse o dia, o mês, o ano, se eu tivesse com 18 anos, eu diria, ainda falta muitos anos, eu vou curtir minha vida, eu vou viver, eu vou usufruir, eu vou fazer tudo que eu sentir vontade, e depois, quando estiver chegando próximo, talvez com 1 mês, 2 meses, aí eu vou lá, me conserto, me arrependo, me humilho, peço perdão, fico certinho, e Jesus volta. E qual que é o risco que teria com isso, pastor Claudinei? O risco que teria com isso é que para a volta de Jesus, para mim me encontrar com Jesus, não depende só do arrebatamento. Eu estou aqui hoje, posso morrer daqui a 5 minutos. Eu posso sair ali na rua e ser atropelado. Eu posso estar andando na rua e ser atingido por uma bala perdida. Eu posso sofrer um grande acidente. Eu posso ter um infarto fulminante. Eu posso ser acometido com a doença fatal. E aí o que acontece? Se eu estiver vivendo dessa forma, com certeza eu perderia a minha salvação. Não é assim, pastor?
Exatamente. E outra, né, pastor Giovanni, eu entendo que o dia do arrebatamento é um dia que está guardado em 7 segredos perante o Altíssimo Deus, né? Porque o dia do arrebatamento é semelhante ao dia da morte do ser humano. Já pensou se todo mundo soubesse o dia que iria morrer? Já pensou se a humanidade inteira, quando nascesse, soubesse, ó, você vai morrer tal dia? Ninguém viveria em paz. Ninguém viveria tranquilo, ninguém desfrutaria das alegrias dessa vida, ninguém investiria, né, no futuro terrestre e no futuro espiritual. Por quê? Porque eu sei que eu vou morrer daqui 7 dias, então eu já começo a morrer por dentro antecipadamente. Assim também o arrebatamento. Se todos soubessem o dia do arrebatamento, muitos iriam pecar, na expectativa, agora está perto do arrebatamento, eu vou viver uma vida regrada. Então, Deus, sendo Deus onisciente, onipresente, onipotente, reservou em segredo para que todos venham passar uma vida aqui nessa terra em obediência à palavra dele, em temor ao grande dia, em reverência àquilo pela qual ele prometeu e com certeza vai cumprir, pastor Giovanni. Bom, ela está perguntando, teve outra irmã que fez até um superchat aqui, Deus abençoe, porque a gente não consegue ver todos os comentários, passa muito rápido, tá, irmãos? Deixa o joinha aí, gente, o like tá baixo. A gente precisa alcançar mais gente com essas informações. Seja um missionário, evangelize, né? Pastor, como é que eu faço? Pastor, eu não sei falar dessas coisas para ninguém. Manda um vídeo para ela. A gente fala por você. Só de você mandar o vídeo, você já está fazendo a sua parte como missionário, como cidadão de Jerusalém. Compartilha, deixa o joinha para cima agora e vamos para cima. A irmã Rosângela que replicou a mensagem aqui. Deus abençoe a irmã Rosângela em nome de Jesus. A irmã está falando aqui que na cidade dela, onde ela mora, as igrejas estão todas pintadas de preto. Ah, irmã, eu acredito que deve ter uma outra aí que não esteja, né? Que a parede pode ser de outra cor, um cinzinha, um amarelinho, um beijinho, né? A irmã pode procurar uma igreja que a irmã se sentir bem. Se a irmã não se sentir bem na igreja que tem as paredes pretas, o grande problema é a similaridade que algumas dessas igrejas têm com o mundo. Eu não tenho nada contra, porque eu sou pastor, pregador e já viajei muito, mas muito mesmo. Já viajei para outros países, a diversos estados brasileiros e já preguei em igrejas que têm a parede preta. E fui lá, preguei Jesus. Como eu fui chamado para pregar Jesus, fui lá e preguei Jesus, a brevidade da sua volta. Fiz a minha parte como cristão e vim embora. Não critiquei, porque é um uso e costume daquela igreja, eu não vou me interferir nisso, entendeu? Porém, algumas igrejas têm um grande exagero, como a igreja do Leonardo Salles. Se eu colocar o vídeo aqui, ele pode me dar strike no canal, mas o camarada colocou aquele robozão, sabe aquele robô que vai nas baladas, pastor Claudinei? Cheio de LED, e fica dançando, e o povo dançando, cara, funk dentro da igreja, e fumaça, e luz, sabe? Isso, irmão, isso é um exagero. Isso aí passa completamente do que é o evangelho. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Então, eu não sei qual que é a visão do pastor Claudinei. Eu não tenho nada contra quem quer pintar a parede da igreja de preto. E a minha igreja não pintaria a parede de preto, que eu não acho legal, não acho bacana. Eu não sei, a igreja... Ah, mas pastor, era porque... Inclusive, a gente que trabalha com audiovisual, eles dizem que se a gente colocar aqui uma cor escura aqui atrás, no fundo, quem está me assistindo não vai cansar, o cansaço audiovisual vai ser menor para essa pessoa. Mas eu não pintaria a minha igreja de preto, mas também não posso criticar o meu irmão que tem uma igreja, talvez, que ele segue essa regra do audiovisual, né? E pintou a parede dele de cinza escuro, preto, mas ele não tem boate na igreja, não tem essa fumaça. Porque para que essa fumaça dentro da igreja, né? A única fumaça que invade a igreja que eu congrego aqui em Guariba é a fumaça da glória de Deus, que quando ela entrou aqui, aleluia, o dia que o pastor Claudinei pregou aqui, foi aleluia, mistério de Deus, entendeu? Pastor Claudinei, fala sobre isso aí, não sei qual é a visão do senhor a respeito desse assunto. Minha visão é semelhante à sua, pastor Giovanni. Eu vejo da seguinte forma, que cada década, né? A cada década, né? Por exemplo, nós que estamos no evangelho desde o século XX, né?
Desde o século XX, nós já estamos pregando o evangelho, né? Desde antes da virada de 2000. Então, a gente percebe que a cada 10 anos, algumas coisas são inseridas no contexto das igrejas, dos templos, né? Porque a igreja somos nós, dos templos, né? E agora, na atual conjuntura, é isso. São igrejas de paredes pintadas de preto, o modismo, né? O modismo. Igreja de parede pintada de preto. A tribuna de colocar a Bíblia, que até um tempo atrás era feita de madeira, uma coisa muito bonita. Outras tinham ali umas luzes de neon, né? Escrito o nome de Jesus ou o nome da denominação. Já mudou. Agora é um tambor de 200 litros, né? Que eles pegam esse tambor de 200 litros, colocam ali e colocam a Bíblia em cima. É modismo, é para se mostrar diferente, para ser inclusivo no tocante à sociedade. Algumas pessoas acham isso interessante, outras não dão importância e outras dão uma relevância muito grande para isso. Eu olho da seguinte forma: é um modismo, é uma coisa que não agrega em nada, né, no meu ponto de vista, não agrega em nada, mas eu respeito a opinião e a posição de cada um. Porém, eu não abraço esse princípio, pastor. Tem muita gente aceitando Jesus aqui, ó, eu quero. Que benção, hein? É bom e importante, mais uma vez, recapitular a todos, pastor Giovanni, conforme no início nós falávamos, que o evangelho do Senhor Jesus é um só. Só um evangelho. Existe o evangelho de Cristo e o evangelho anátema, né? Que é o evangelho maldito, o evangelho que não leva ninguém a nada, que é esse evangelho mundano, liberal, esse evangelho que é proibido proibir, o evangelho sem compromisso. Mas existe o evangelho de Cristo. Agora, dentro do evangelho único, existe três tempos, três períodos desse evangelho. O período de João Batista, que foi o evangelho do arrependimento. O período após a morte e ressurreição de Jesus, que é o evangelho da graça, o evangelho do favor que nós não merecemos, e após o arrebatamento da igreja, entrará o evangelho do reino, que será encabeçado pelas duas testemunhas que passarão aqui por esta terra. Na verdade, é mais uma maneira, assim, das pessoas terem a noção do tempo, né? Do Sim. período. É como no Antigo Testamento nós temos o período de Deus, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos ali o período do Cristo e de Atos para frente o período do Espírito Santo. É mais ou menos assim, né? Dividindo teologicamente falando, tá? Então, o pastor Claudinei deixou muito claro: evangelho do arrependimento foi lá atrás, evangelho da graça está sendo pregado há mais de 2000 anos, o evangelho da graça. Quando a igreja for arrebatada, dar-se-á início ao evangelho do reino, que será pregado a toda criatura. Ore por nós e por todos aqueles que estão voltando para Jesus nesse momento. Amém. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos curvamos em oração, agradecidos por esta oportunidade, pela vida de todos aqueles que estão reunidos conosco, crescendo um pouco mais na tua presença. A tua palavra nos afirma dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos possam a cada dia crescer através do canal Povo da Fé, através do canal MME, Ministério Milagres Extraordinários. Senhor, abençoe aqueles que reconciliaram contigo, aqueles que te aceitaram. Escreva o nome de todos no livro da vida e que possamos estar pronto para o grande dia do arrebatamento. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, amém. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Aleluia. De estar com o teu servo. Abençoa ele, a casa dele, a família dele, o Claudinei Júnior, todas os seus projetos que venham dar certo e que o Senhor possa glorificar o teu nome todos os dias na vida do pastor Claudinei, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, gente? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação divinal do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Você diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe, pastor Claudinei. Um beijo no seu coração agradeço. E até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ministério Povo da Fé, graça e paz, amados irmãos, a todos que fazem parte do Ministério Povo da Fé. Aqui quem vos fala é o pastor Gabriel de Moçambique, África.
Quero mandar um forte abraço para o pastor Giovanni Dias do Brasil. Estamos aqui já reunidos, as crianças alegres se alimentando. Quero agradecer ao pastor Giovanni Dias pelas ofertas. Que Deus continue abençoando grandemente juntamente com todos aqueles que têm feito parte, contribuindo para manter esta obra. Louvamos a Deus por tudo. Que Deus continue estendendo as mãos e abençoar as vossas vidas. As crianças já estão recebendo a refeição e louvamos ao Senhor por isso, por cada sacrifício que os irmãos têm feito para manter esta obra em pé. Sabemos que não é fácil, é muita luta, mas Deus é fiel. Veja as criancinhas com pratos na mão, esperando o momento da oração para todos eles se alimentarem aqui. Deus abençoe grandemente e um forte abraço a todos. Amados irmãos, graças a Deus, estamos aqui hoje sábado com a turma das nossas crianças. Ei! Temos aqui uma turma que damos aula todos os sábados e hoje tentamos aqui comprar alguns presentes para as crianças. Compramos alguns presentes e também temos aqui cadernos para que as crianças venham aprender aqui. Temos aqui os cadernos e temos também os lápis que estarão usando para escrever aqui, para poder aprender a palavra de Deus, tanto como aprender a matéria que estaremos aqui ensinando ao longo destes dias. E temos aqui algumas coisas para oferecermos para as crianças. Então temos aqui uma turma e temos aqui o quadro que as crianças aprendem e louvamos a Deus por tudo. E quero pedir a todos que possam fazer parte conosco. Precisamos de pastas para eles colocarem os cadernos para poder vir aqui aprender. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui distribuindo os cadernos, lápis, para que as crianças possam aqui aprender. Louvado seja Deus. Conseguimos comprar também esses cadernos, alguns brinquedos aqui para as crianças. E temos aqui, né, esse lanche, pequeno almoço para as crianças também. E aqui é o quadro, né, que nós usamos para dar a aula. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês que têm nos acompanhado. Pedimos aos irmãos que possam aí nos ajudar na compra de pastas, né? As crianças não têm a pasta para colocar os cadernos, mas graças a Deus conseguimos comprar aqui os cadernos, só falta as pastas. Deus abençoe a todos. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Dá o nosso de cada dia. Nos dê hoje. Nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Assim como temos perdoado. Assim como temos perdoado. Aos nossos devedores. Aos nossos devedores. Não nos conduza à tentação. Não nos conduza à tentação. Mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Porque teu é o reino. O poder. O poder. E a glória. E a glória. Para sempre. Para sempre. Amém. Podem comer! Ministério Povo da Fé. Deus abençoe a todos os irmãos do Ministério Povo da Fé. Deus abençoe Pastor Giovanni e a todos os irmãos. Em nome de Jesus. Muito obrigado pelo lanche. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia.